Sengrade. Eu sou a Amy, deixa eu tirar o volume aqui. Eu sou da comissão organizadora do Sengrade, né, do integrante do PAI de Filosofia, e a gente vai dar início a esse segundo dia de comunicações, mas antes disso eu quero dar um aviso para vocês que os horários da programação foram alterados, a gente teve um problema na confecção do caderno de resumos, eu vou mandar aqui pelo chat, eu já conversei com os comunicadores, já mandei mensagem, e eu vou mandar pelo chat qual vai ser a ordem das apresentações exatamente para vocês acompanharem. Só um segundo. Pronto, ok. Eu estava procurando isso mesmo. Gabriel mandou aqui no chat o link do caderno de resumos com os títulos e os resumos do trabalho. Então, a gente vai dar início agora à segunda mesa do Sengrade. A primeira comunicação é de Marcelo Oliveira Nascimento, da Universidade Federal do UFPA. UFPA é Pará? É Pará, né? Ok, Universidade Federal do Pará. Com o título O Problema do Medo Irracional da Morte e a Teoria do Desaparecimento Aparente do Eu em Arthur Schopenhauer. Marcelo, tá aí? Parece que Marcelo não entrou ainda, gente. Vamos esperar um pouco, vou mandar mensagem para ele aqui.
Ok, gente, parece que a gente está tendo esse problema, né? Que os dois comunicadores da mesa 2 ainda não chegaram, mas parece que a gente tem aqui os outros dois da mesa 3. Então, vocês teriam disponibilidade para apresentar agora? A primeira é Stephanie e depois Osmar na mesa 3. Vocês poderiam apresentar agora? A gente poderia trocar a ordem? Ok, então vamos começar. Vamos fazer essa troca de ordem. A gente vai começar pela a mesa 3. A primeira comunicação é The Last Man on Earth, 1964. Sylvan, Plumwood e o Chauvinismo Humano, por Stephanie Stetler, da UFBA também. Pode começar. Na real, teve um probleminha aí, eu sou na real da UFPR, mas tudo bem. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Stephanie. Eu pesquiso zumbis cinematográficos, né, desde 2019, e eu estou me graduando agora pela UFPR. Eu vou ler meu texto para facilitar, para não esquecer de nada, e talvez eu passe um pouquinho dos 15 minutos, mas eu concluo no máximo em 17, ok? Então, eu vou ler. A relação da civilização ocidental com a natureza está fundada em 3 tradições principais: a tradição de dominação, a tradição despótica, na qual o homem é o déspota ou o tirano, e a tradição da mordomia. Essas tradições revelam uma posição hierarquizada entre humanidade e natureza, na qual o homem ocupa o lugar de dominador, legislador ou a posição de servido dos bens fornecidos pela natureza. Enquanto a própria ideia de relação entre natureza e homem pode e deve ser questionada por pressupor uma alienação, como explica Bruno Latour na introdução à coletânea de conferências intitulada Diante de Gaia, entre o ideal de integração e a realidade antropocênica atual, é de fato uma relação que se estabelece entre o que Latour chama de natureza e cultura. Não apenas uma relação, mas uma relação de posse. Nesse sentido, a esta relação entre 2 polos distintos cabe um processo de desconstrução. Eu escolho essa palavra de forma consciente, pois é, sobretudo, uma construção no sentido de empreendimento humano que precisa ser desfeito. Isso deve ser feito repensando, dentre diversas áreas da filosofia, a ética na qual estamos inseridos. Sobre isso, Sylvan afirma: não é claro, eu vou citar, não é claro que as éticas antigas e prevalecentes não tratem da relação do homem com a natureza. Elas o fazem, e na visão predominante, o homem é livre para lidar com a natureza como quiser, isto é, suas relações com a natureza, pelo menos na medida em que o fazem. Não afetam os outros, não estão sujeitos à censura moral. Fim de citação. A ética do chauvinismo humano, assim nomeada por Val Plumwood e Richard Sylvan, é representada, ainda que de forma inconsciente, pelo diretor Ubaldo Ragona no filme The Last Man on Earth, de 1964. Esse longa-metragem, baseado na obra Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, embora apresente suas criaturas apocalípticas como vampiros, pode ser extrapolado de forma anacrônica com a figura dos zumbis. Isso porque, além de ter sido uma obra fundamental para a reinvenção dos mortos-vivos sob a ótica de Romero, oferece algumas similaridades com o comportamento dos zumbis contemporâneos, sobretudo a causa da praga ser um vírus. Assim, eu ofereço esse breve ensaio em forma de comunicação, no qual pretendo analisar o filme de Ubaldo Ragona sob a perspectiva da ética de Richard Sylvan e Val Plumwood, e do conceito de chauvinismo humano. Para isso, eu preciso introduzir a estrutura da ética pensada pelo Sylvan e pela Plumwood, analisar a proposta do filme do Ragona e, por fim, especular como o filme e os argumentos se relacionam. Então, sobre a ética de Sylvan e Plumwood. Antes de abordar a ética deles, eu devo explicar um detalhe que pode gerar um pouco de confusão. Richard Sylvan adotou, por parte de sua vida, o sobrenome Rutley. Val Plumwood, por sua vez, também escreveu sobre o sobrenome Rutley. Richard e Val foram casados e dividiram o mesmo sobrenome, antes de trocarem, respectivamente, por Sylvan, que significa em inglês neozelandês da floresta, e Plumwood, o nome de um morro perto de onde moravam. Seus escritos em ética foram publicados sob o nome Rutley, mas nesse trabalho preferi chamar Richard e Val pelos sobrenomes escolhidos por eles. Em seguida, para tirar do caminho algumas possíveis incompreensões, eu preciso definir o significado de chauvinismo. De acordo com o mini dicionário de língua portuguesa Silveira Bueno, de 2000, a palavra significa nacionalismo exagerado, espécie de fanatismo.
Já o popular site Sinônimos define chauvinismo como aversão ao que é estrangeiro e sugere as palavras xenofobia, nacionalismo, patriotismo, bairrismo, nativismo, xenofobismo e jingoísmo como sinônimos. Eu vou citar o Silvan. A filosofia liberal do mundo ocidental sustenta que uma pessoa deve ser capaz de fazer o que deseja, desde que, 1, não prejudique os outros, e 2, que não seja provável que se prejudique irreparavelmente. Vamos chamar esse princípio de chauvinismo humano básico, porque sob ele, os humanos, ou as pessoas, vêm em primeiro lugar e tudo mais é o último. Embora às vezes o princípio seja saudado como um princípio de liberdade, porque dá permissão para realizar uma ampla gama de ações, incluindo ações que desorganizam o meio ambiente e as coisas naturais, desde que não prejudiquem os outros. Silvan afirma que essas teorias éticas e, de certa forma, também econômicas, oferecem algum raciocínio para seus princípios, o que pressupõe uma racionalidade. Para o contrato social, o raciocínio do consentimento mútuo entre indivíduos. Para a justiça social, o princípio de equidade simétrica. E para a ética kantiana, o raciocínio do respeito por membros da classe básica. Se algum membro dessa classe básica estiver descontente com as normas erigidas desses princípios, eu vou citar o Silvan, então que pena para eles, e isto é a justiça. Aí eu vou citar o Silvan e a Plumwood. Em nossos tempos iluminados, quando a maioria das formas de chauvinismo foi abandonada, pelo menos em teoria, por aqueles que se consideram progressistas, a ética ocidental ainda parece reter em seu âmago uma forma fundamental de chauvinismo, a saber, o chauvinismo humano. Pois tanto o pensamento ocidental popular quanto a maioria das teorias éticas ocidentais assumem que tanto o valor quanto a moralidade podem, em última análise, ser reduzidos a questões de interesse ou preocupação para a classe dos humanos. Para isso, o chauvinismo humano precisa elencar um conjunto de qualidades. 1. Esse conjunto deve ser possuído por ao menos todos os humanos funcionais, já que omitir um grupo como bebês, crianças, povos tradicionais pode significar permissibilidade para tratar tais grupos como se trata não humanos. E 2. Para justificar essas teorias éticas, o conjunto de qualidades não pode ser possuído por nenhum não humano. 3. As características não podem ser meramente relevantes, mas suficientes para a justificativa não cíclica do corte de consideração moral no ponto exato. Então, o Silvan e a Plumwood, eles listam algumas qualidades que supostamente justificam o chauvinismo humano. Aqui, eu selecionei as características listadas que falham igualmente nos 3 princípios. O uso de ferramentas, a capacidade de alteração no ambiente, a habilidade de comunicação e linguagem, consciência de si como agente, capacidade de jogar jogos, possuir projetos, capacidade de julgar a performance de outro como bem-sucedida, capacidade de adequar seu comportamento e, por fim, participar de uma comunidade. O chauvinismo humano é defendido de forma ortodoxa pelo argumento da inevitabilidade da consideração exclusiva de humanos como sujeitos de valores e moralidade, pois apenas esta espécie possui as pré-condições ou pois essas considerações estão limitadas logicamente aos humanos. No entanto, segundo Silvan e Plumwood, esse encadeamento lógico incorre na falácia de tornar definições como inquestionáveis ou autovalidadas. Assim, o Silvan oferece o argumento do último homem. O último homem, ou pessoa sobrevivente do colapso do sistema mundial já sobre ele, eliminando, na medida do possível, todos os seres vivos, animais ou plantas, mas sem dor, se preferir, como nos melhores matadouros. O que ele faz é bastante permissível de acordo com o chauvinismo básico, mas em termos ambientais o que ele faz é errado. Além disso, não é preciso estar comprometido com valores esotéricos para considerar o senhor último homem como se comportando mal. Dessa maneira, esse argumento, ainda que de forma anacrônica, se relaciona ao texto do filme The Last Man on Earth, cujo título, traduzido literalmente, significa O Último Homem da Terra. Sobre o filme, o célebre Vincent Price interpreta o Dr. Robert Morgan, o único sobrevivente de uma praga que se espalhou a partir da Europa. O ano é 1968 e, de acordo com o roteiro, Morgan vive nessas condições há 3 anos. O personagem hipotetiza que é imune à praga devido a uma mordida de morcego ocorrida no Panamá.
Enquanto apenas as origens da praga e o local da imunização de Morgan seria interessante de analisar, vou focar em outras partes do filme. Os dias do último homem na Terra são iguais, ou parecidos. Ele acorda, risca mais um dia em sua parede, se alimenta de enlatados, esculpe suas estacas de madeira e sai caçar as criaturas mortas-vivas. Ele as mata, acumulando os corpos até o anoitecer e as leva para queimar em uma imensa vala para impedi-las de reviver. À noite, as criaturas saem de seus esconderijos e atacam a casa de Morgan, agora trancada e hospedando um homem que se afunda na bebida alcoólica sistematicamente. Morgan encontra um cão ferido pelas criaturas e descobre que o animal também está infectado. O personagem mata o não-humano com uma estaca de madeira e o enterra, um modo diferente e, se for da minha competência julgar, de forma mais piedosa que a maneira que se livra dos corpos dos não mais humanos. Depois percebe uma mulher, Ruth, que foge assustada. Após alguns minutos de perseguição, o personagem a leva para sua casa, embora suspeitando que ela estivesse infectada. Suas suspeitas se mostram corretas quando ele a surpreende se injetando com uma substância. Ela explica que faz parte de um grupo de pessoas que, como ela, estão infectados, mas controlam a doença com uma vacina produzida pelo próprio conjunto. Essas pessoas, Ruth conta, estavam planejando construir uma nova sociedade livre de humanos. Morgan, em suas caçadas, havia matado várias dessas pessoas não mais humanas que ainda mantinham suas agências. Morgan é visto por esse grupo como impiedoso, cruel e implacável, de fato uma lenda, como indica a obra fundamentadora desse filme. Enquanto a mulher dorme, o homem, sem o consentimento dela, opera uma transfusão de sangue, a curando da praga através de sua própria imunidade. Ocorre uma perseguição, cuja cena final representa Morgan chamando a nova espécie de aberração e se declarando orgulhoso como o último homem da Terra. O chauvinismo humano em funcionamento. Bom, primeiramente, Morgan não sabe se de fato é o último homem da Terra. Ele sabe apenas que não se deparou com nenhum outro humano em seu curto raio. No entanto, quando encontra outro humano, outra humana, julga-se superior a esta por ser um humano não contaminado, e 2, um humano imune à praga. Morgan encara o ambiente devastado de forma utilitarista. Os mercados vazios como armazém, os postos de gasolina e carros abandonados como ao seu dispor. O personagem, inclusive, não tem um comportamento de acúmulo, tão certo de que ele é o último homem da Terra. Ele tem total controle e domínio do ambiente. Ele chega a falar no filme, isso é tudo que tem sido desde que eu herdei o mundo. Morgan também não considera de forma nenhuma a condição de vida da espécie, que não chamarei mais de criatura, que persegue e executa. Seus solilóquios, parte predominante do longa-metragem, não abordam uma única vez a humanidade ou sequer dever moral perante a nova espécie. Pelo contrário, ele constantemente se localiza como possuidor de razão e intelecto, diferenciando-se da nova espécie. Ele fala no filme, não posso me dar ao luxo da raiva. A raiva pode me tornar vulnerável. Pode destruir minha razão, e a razão é a única vantagem que tenho sobre eles. Ele fala mais além, eu me protejo contra eles, mas apenas porque eles são muitos. Individualmente, eles são fracos, mentalmente incompetentes, como animais depois de uma longa escassez. Se eles não fossem, eles certamente já teriam encontrado um modo de invadir aqui há tempos. Então, o Sylvan e a Plumwood pensam que uma espécie anatômica e zoologicamente diferente de humanos, porém idêntica em questões de características moralmente relevantes, é logicamente possível. Com a nova espécie do filme, que eu ouso chamar de pós-humanidade por simbiogênese, trazendo a Haraway e a Margulies para conversar com a gente, é possível pensar a existência de uma nova espécie anatômica e zoologicamente semelhante, se não quase idêntica, e também possuidora de aspectos moralmente relevantes. E isto, no entanto, ainda não seria o suficiente para abandonar o chauvinismo humano das teorias éticas do mundo ocidental. Eu vou citar Ruth no filme, ela fala, você é um monstro para eles, por que você acha que eu corri quando te vi, mesmo que eu tenha sido designada para espionar você? Porque eu estava tão apavorada com o que eu vi sobre você. Você é uma lenda na cidade, vivendo de dia em vez de noite, deixando como prova de sua existência cadáveres sem sangue. Muitas das pessoas que você destruiu ainda estavam vivas. Muitas delas eram entes queridos das pessoas do meu grupo. Então, o último homem da Terra
de acordo com o conceito de Sylvain e Plumwood, quanto de acordo com o filme de Ubaldo Ragona, elimina, portanto, seres vivos e não vivos, pós-humanos, não mais humanos e não humanos, e acredita que está agindo de acordo com o que é correto. No entanto, parece evidente, ele não só está errado, como opera uma extinção sozinho, demonstrando que mesmo uma única unidade de homem é suficiente para causar estragos no habitat das diferentes espécies obrigadas a conviver com os humanos. Eu vou concluir, então, agora. Por meio dessa breve exposição, eu busquei explorar o conceito de chauvinismo humano postulado por Sylvain e Plumwood, sobretudo através do exemplo do último homem sobrevivente, em relação ao filme italiano The Last Man on Earth. Especialmente em relação ao comportamento do personagem Robert Morgan, em relação ao ambiente e às espécies encaradas por ele como concorrentes. Sobre a versão de 2007, estrelada por Will Smith, a Deborah Christie escreve: infelizmente, e é aí que a versão cinematográfica de Eu Sou a Lenda, de 2007, entende completamente errado, Robert não é uma lenda porque representa a sociedade humana, não porque de alguma forma salva a humanidade. Robert é uma lenda porque ele é a maior ameaça a uma nova sociedade que substitui a humanidade. Eu considero esse filme uma obra desprezada no estudo da figura do zumbi, e isso se deve, como falado, à caracterização como vampiros da nova espécie em simbiogênese com um vírus. No entanto, a representação e causa da pandemia se assemelham ao que mais tarde seria, nas mãos de Romero, a criatura popularizada como zumbi. Eu gosto de pensar na gênese desses mortos-vivos como uma trilogia, na qual estão inseridos The Last Man on Earth, de 64, Night of the Living Dead, de 68, e Zombie Flesh Eaters, de 79. Essa é uma teoria que ainda está em seus primeiros passos, mas eu pretendo desenvolver conforme possibilidade. Eu deixo, em razão do breve tempo destinado à minha comunicação, algumas pontas em aberto. A crítica ética ocidental tradicional foi explorada, contudo não apresentei as soluções ou alternativas propostas por Sylvain e Plumwood, que são pertinentes a um estudo posterior e mais cuidadoso. Ainda, como falei no início, há muitos detalhes do próprio filme que podem ser explorados e analisados, ou também o filme como um todo pode ser reposicionado e visto sob outra ótica, traçando paralelos com a obra de Donna Haraway e Lynn Margulis. É isso, gente. Obrigada. Ok, muito obrigada. Agora a gente vai passar para a segunda comunicação, com o título A Propriedade e o Processo de Degeneração Humana no Segundo Discurso de Rousseau, por Osmar dos Anjos, da UFBA. Pode começar, Osmar. Opa, boa tarde, gente. Hoje eu vim pregar para vocês a palavra de Rousseau, brincadeiras à parte. Eu vou tentar explicar de um modo... em 15 minutos, não é isso? Deixa eu até deixar o chat aqui aberto para eu não me passar. Pois bem, na real, o intuito do meu trabalho é analisar como a propriedade, ela não só se apresenta como uma consequência da degeneração humana, mas como ela tem vários, como na obra russoniana do Segundo Discurso, se apresentam vários indícios de que ela na real seria uma... Desculpa, eu acho que eu troquei as palavras, seria causa. Nesse caso, ela é uma consequência de um processo longo e bem detalhado, trabalhado, que o autor trabalha ao longo dos seus 2 capítulos, das 2 partes do livro Segundo Discurso. Pois bem, para que fique mais claro, eu queria começar com um clichê russoniano que todo mundo conhece, que é: o homem nasce bom, mas a vida em sociedade o corrompe. É daqui que parte o primeiro preconceito no que se refere a esses termos, mas vamos incrementar um pouco do conteúdo para que se fique claro o que o autor quer dizer com vida em sociedade, corrupção, essa questão dos juízos morais de valor que a sociedade traz, e como surge, como a natureza humana está incluída nesse processo, que é um processo longo. Deixa eu tentar ler meu resumo aqui brevemente para eu começar a explicá-lo mais tarde. Pois bem, o trabalho visa analisar a questão da propriedade e seus desdobramentos no processo de degeneração humana na obra Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau. A propriedade é, para Rousseau, no Segundo Discurso, um dos pontos principais que marca a transição do ser humano do estado de natureza para o estado de sociedade civil. Ela é considerada uma das causadoras do processo de degeneração humana,
pois, segundo o autor, o agregamento e a vida em sociedade, fatores corruptores da humanidade, são firmadas com a invenção dessa. Daqui a pouco eu puxo a citação para que fique bem evidente. Entretanto, o advento da propriedade, que faz parte da fundamentação da desigualdade, não se demonstra necessariamente como causadora do processo, mas como uma consequência, tendo em vista que o ser humano, mesmo antes da invenção, já caminhava rumo à degeneração e se separava cada vez mais da natureza, comum aos animais. Pois bem, antes eu preciso citar brevemente em que contexto estamos falando de propriedade e desigualdade, para que os termos não fiquem, vamos dizer assim, dúbios. Estamos falando de propriedade no sentido da política moderna, na qual o autor se refere à posse, a você possuir algo que, num cenário onde os seres humanos ainda não tinham domínio da natureza, nada era de ninguém, nesse sentido primordial de propriedade. E aí eu vou voltar para o contexto de justnaturalismo, ou as leis naturais, os direitos naturais. Era muito comum nesse cenário moderno da discussão da política, a política, especialmente nos três contratualistas que a gente vê na faculdade, né, o Rousseau, o Hobbes e o Locke, mas também entre outros autores que não necessariamente da filosofia, mas de todo um cenário colonial europeu. O discurso de o que nós podemos dominar da natureza, do mundo lá fora, né? O que é nosso direito enquanto ser humano, ser racional? Como é que a gente pode dominar isso? São desses movimentos e eventos no cenário histórico, geopolítico do mundo que esses termos vão sendo tratados. E aí você tem, no Locke, por exemplo, a questão da propriedade como algo natural, como um direito natural do ser humano. O ser humano tem direito à liberdade, à vida, por ele ser do modo como ele é, né, a natureza humana ser assim, o ser humano tem direito à vida, à liberdade e propriedade. Ou seja, o ser humano tem as justificativas do Locke, mas eu não vou entrar em Locke aqui. Por conta disso e disso, a propriedade é algo natural do ser humano. O ser humano tem o direito natural de tomar parte da natureza para si. E, a partir dela, trabalhar, desenvolver, fazer o que ele bem entender, de acordo com a questão. O ponto é que a propriedade não é um direito natural. A propriedade surge num cenário social, num cenário político. Eu vou ler brevemente aqui a citação que fundamenta, que faz com que a propriedade seja fundamento da sociedade, que é o seguinte: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia o gênero humano aquele que, arrancando-lhe as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Cadê? Estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e de que a terra não pertence a ninguém. É um marco, a propriedade representa na obra russoniana, que a obra em seu livro surge exatamente para responder essa questão, né? Qual a origem e os fundamentos da desigualdade e se a propriedade é defendida por lei natural, alguma coisa nesse cenário. Deixa eu ver aqui na página 1. Aqui, ó. Qual a origem da desigualdade entre os homens e será ela permitida pela lei natural? Responda. E a redação do Enem do Rousseau deu esse livrinho aqui. Nesse cenário, a propriedade é o que funda a vida em sociedade civil, ou seja, a propriedade que vai gerar desigualdade, porque logo nessa alegoria aqui do fundador da sociedade,
um toma posse e os demais ajudam ele a proteger. Surge aqui uma espécie de sociedade fundada na desigualdade. A propriedade que gera a desigualdade fundamenta uma sociedade. Futuramente, os governos, todos os aparatos políticos e complexos que a gente tem hoje são baseadas, de acordo com a obra russoniana, na defesa da propriedade. Tanto que esse é um dos discursos liberais de governo, que é um do John Locke sobre isso. Mas, pois bem, se a propriedade, nesse cenário, nesse sentido, ela geraria a degeneração humana em sociedade, e eu estou dizendo aqui que, nesse cenário, a propriedade seria o que definiria a desigualdade e a corrupção humana em sociedade. Porém, a corrupção humana, dentro do próprio texto russoniano, a degeneração desse homem natural, né, se é que ele um dia existiu, ou esse homem natural, ele já vem degenerando-se ao longo do estado de natureza até chegar à invenção da propriedade. A propriedade não surge do nada. E aí que está. Quais são esses pontos? O que é que faz com que o ser humano degenere-se dentro da obra russoniana? O que é que faz com que a propriedade e a desigualdade, que eu vou explicar o que seria desigualdade primeiro no sentido russoniano, faz com que... Como é que elas se encaixam nesse processo que, apesar de ser mecanicista e ter uma estrutura causal, se dá de modo muito mais complexo e composto do que, de fato, uma série de fatos que vão acontecendo um atrás do outro, como uma linha de um dominó que derruba um atrás do outro. E aí, para você entender o que seria esse cenário, você precisa entender o que o Rousseau entende por ser humano e por desigualdade. Primeiro, ele vai dividir os dois tipos de desigualdade. Uma desigualdade que ele vai chamar de natural, e aqui antes de tratar disso, eu preciso explicar o que a gente se refere como natural, né? Natural no sentido de pré-social. Esse é um termo muito comum dentro da filosofia política contratualista. Todos os seres humanos, ou melhor, como o autor trata o sujeito, o homem, ele surge, ele se dá na natureza de modo, como posso dizer, eu vou para não embolar a minha aula, eu mesmo estou me embolando. O ser humano, ele se dá de modo natural, do que a gente compreende como natureza, ele vai se dar de forma embrutecida, de forma... Não posso dizer qual é o termo para acrescentar essa... 5 minutos? Que isso, gente? Aí não tem. Peraí. Então esquece isso aqui. Vamos lá. 5 minutos. O ser humano de desigualdades. Vou voltar para desigualdades. Desigualdade natural, no sentido no qual o ser humano se dá antes da sociedade, é desigualdade política, que é a desigualdade social como a gente conhece hoje. O ser humano primitivo, ele era embrutecido, ele era, nesse cenário aqui, ele é embrutecido, ele é solitário, ele ainda não tem a racionalidade desenvolvida. Esse é um dos pontos interessantíssimos e fundamentais para esse processo. O ser humano se encontra enquanto animal, na natureza, e passa por uma série de processos longos e difíceis de aperfeiçoamento, para não dizer outra palavra. Uma espécie de... É como se ele carregasse consigo uma espécie de princípio de perfectibilidade. Ele está sempre buscando uma vida melhor. Ele primeiro parte de um cenário no qual ele está junto aos animais, junto à natureza, e pouco a pouco, a partir do trabalho, a partir da sua noção enquanto ser livre, além das mecânicas da natureza, não vou conseguir explicar aqui o que é, ele vai se afastando, ele vai se percebendo como um ser superior à própria natureza. Ele cria a linguagem, as línguas, aquilo que para o Rousseau somente é algo humano,
ele vai se afastando, ele vai começando a cooperar com os outros seres até chegar no momento no qual ele está tão elevado, entre aspas, do cenário natural, que ele começa a perceber não só as desigualdades naturais dos outros seres, e a partir disso, se unir com aqueles que se assemelham e afastar aqueles que os destoa fisicamente, naturalmente. E a partir dessa... E assim as desigualdades, que eram duas, começam a ganhar camadas. As desigualdades naturais passam a ganhar características sociais. E isso faz com que a percepção da desigualdade desenvolva a tal modo e o ser humano se afasta de tal modo da natureza que este vai lá e funda algo que é um caminho sem volta para o estado de sociedade, o estado de natureza, que é a invenção da propriedade. Eu não consegui falar aqui do caráter moral, que é uma coisa principal em todo esse discurso da modernidade política, que se refere à questão da natureza de bondade ou da maldade humana. No caso do Rousseau, o ser humano que não conhecia a maldade, a ponto de também não conhecer a bondade, só o passa a conhecer ao ponto que ele se relaciona com os outros seres. Portanto, ele não poderia ser naturalmente mal, como diria o Hobbes. Isso é uma das coisas que o leva, nesse processo, a pouco, conhecendo o lado, assim, a maldade dentro desse cenário, a violência, o outro nesse sentido de diferença, faz com que ele gere paixão, ele perturbe, né? Ele usa um termo que eu não vou conseguir lembrar agora, que está em francês, deprave, é em francês, mas ele se degenere a um ponto de que ele começa a perceber a ser violento com o outro, porque o outro é diferente. E esse cenário, o Rousseau ele vai descrever uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais legais que eu acho no texto, que é o seguinte: é quase que fosse quase uma alegoria, no qual os seres humanos se reúnem ou em volta de uma fogueira ou debaixo de uma árvore. E é nesse cenário que se dá a percepção do outro, aquele que melhor canta, aquele que melhor fala, aquele que melhor, que tem mais força. E sempre aquele que, se tem um que tem mais, é visível que tem aquele que tem menos. Então, às vezes, como eu falei, as desigualdades naturais começam a se tornar desigualdades, a ganhar camada de desigualdade política. E aí chega um momento que o ser humano vai lá e né, o fundador da sociedade toma um pedaço de terra para si, aquilo que era a fonte da nutriz humana, né, a terra, o terreno, ele usa a palavra terreno, mas a terra é algo muito simbólico. E que hoje, até os dias de hoje, ainda são um dos maiores pontos de disputa, como o autor fala, né? Os assassínios, a miséria, os horrores. Muito hoje se dá por conta da terra e por conta da água. É aquela alegoria que a sociedade se desenvolve, ela cresce, ela se sofistica cada vez mais a gente vai se afastando do estado, do que você chamaria de estado natural, e cada dia mais as desigualdades são ampliadas, elas são cada vez mais se tornando, elas vão ganhando camadas. E esse é o ponto do meu trabalho. Espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta, das perguntas vocês podem me fazer. Obrigado. Obrigada, Osmar. Agora a gente vai começar uma discussão, né? Perguntas, comentários. A gente tem 30 minutos aí para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Podem levantar a mão, digitar no chat, e aí eu vou passando a palavra. Pronto, Guilherme, que levantou a mão, pode fazer sua pergunta. Seu microfone não tá dando para te ouvir. Agora sim? Boa tarde. Pronto, boa tarde.
Boa tarde a todos, parabéns, Stephanie, Osmar. Bem, a minha pergunta para o Osmar, na verdade são duas perguntas, duas questões que eu tenho sobre o Rousseau. Primeiro, eu tenho uma dúvida sobre, eu não sei se isso está presente no seu trabalho especificamente, mas como você é um leitor do Rousseau, creio que terá mais possibilidade de me responder, como eu não estudo tanto assim o Rousseau. Primeiro, a dúvida que eu tenho é qual seria o papel da racionalidade no estado de natureza, né? Uma vez que o Rousseau fala que o ser humano no estado de natureza ainda não tinha se desenvolvido plenamente essa racionalidade, né, para essa passagem para o estado civil, né? Então essa é a pergunta, qual seria o papel da racionalidade, sendo que existia uma racionalidade ali, porque existia uma desigualdade natural, como você bem apresentou, né? E a outra pergunta a gente está acostumado a pensar por essa frase de que o homem seria bom, né? Apenas bom, no estado de natureza, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe, essa frase. Mas você falou algo muito interessante na sua fala, de que o homem não conheceria a maldade e nem a bondade, então ficou um pouco, não ficou muito claro para mim. Então, no estado de natureza, ele era apenas bom, ou ele não era nenhum dos dois, e ele passa essa categoria de bom, mal, essa dualidade, passa a existir apenas no estado civil, né? Então, a gente poderia dizer que no estado de natureza, o ser humano não seria nem bom nem mal, ele seria amoral. Se você puder explicar um pouquinho melhor isso, por favor. Pois bem, rapaz. Que bom que você perguntou, que são as coisas que eu nem consegui falar direito. Tô feliz. Ó, sobre o papel da racionalidade, da razão no estado de natureza, eu nem diria que se refere. Ó, ele vai se referir, em certo ponto, também às desigualdades naturais, mas eu acho que um dos pontos que mais fica nítido no Rousseau é que ele não descarta a razão no ser humano, ele só descarta ela enquanto já desenvolvida, né? Que é a percepção que o ser humano tem no seu espírito. Algumas traduções têm a palavra espírito e outras na sua alma, de que ele é um agente livre. Porque aqui a gente está tratando de uma análise mecânica da natureza. Eu nem sei se eu consigo achar essa citação aqui, mas ela é bem icônica, que se refere, deixa eu ver só se eu acho. Não. Que se refere ao ser humano, percebendo, aqui percebo as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de tudo fazer sozinha a natureza nas operações do animal, enquanto o homem executa as suas como agente livre. Como ele compara os seres humanos a animais, ou seja, ele faz uma aproximação da forma como o ser humano age na natureza, igual aos animais, só que ele separa. Os animais, eles agem de forma mecânica no meio natural. O ser humano, ele não necessariamente se encontra nesse sentido, mas ele ressalta. Assim como o animal, se o ser humano sofrer um ataque, ele vai se defender, ele vai partir para a agressão. Se ele, se ele não comer, ele morre. Se ele não beber água, ele morre de sede também. Então, é um estágio do homem embrutecido de sobrevivência. Assim. Ele foi largado no raft e está lá sobrevivendo. A questão é, ele tem alguma coisa nele, que ele percebe quanto agente livre, que é, nesse sentido, a sua percepção de agente livre da mecânica da natureza e esse princípio que o faz sempre se desenvolver. Sempre. Eu não vou usar o termo evoluir, porque não é um termo muito pertence a esse processo, até porque tem outras noções, mas ele usa os termos caráter adaptativo ou aperfeiçoamento, alguma coisa nesse sentido. Sobre a questão, isso te deixa, ok? Beleza. Sobre a outra questão, sobre a moralidade do homem primitivo e do homem em sociedade. É porque eu não tive tempo, mas o Rousseau, ele está o tempo inteiro dialogando com 1 zilhão de pessoas, e um deles é o Hobbes. E o Hobbes está, em certo momento, a gente vai falar para o Leviatã, ele vai traçar o homem como um ser egoísta, um ser que é inclinado às suas paixões,
às suas próprias vontades e, portanto, ele é violento com o próximo. Ele vai traçar o ser humano como naturalmente nesse sentido, também uma análise mecânica e da natureza de certo modo, né? No texto, no segundo versão do título do livro Leviatã, ele dita bem como é que é a análise dele da natureza, mas o ser humano nesse sentido é mau, ele é naturalmente mau, portanto, quando ele começa a se relacionar com os outros, gera aquele estado de violência, né? Aquele estado de guerra de todos contra todos, que é medo, ele pode me matar, eu vou matar ele também, então você fica naquele clima, né? A famosa greve da PM, né? Você fica naquele clima. O Rousseau vai dizer, não, mas isso aí é uma análise tardia. Esse seria o ser humano depois daquele estágio que eles já passam a se conhecer, a conhecer os demais. Uma coisa que eu não falei é que o homem russoniano, o homem primitivo russoniano, ele não vive, diferente da visão aristotélica, ele não é gregário, ele não é um ser que naturalmente é predisposto a viver em sociedade. Ele, por grande parte da sua vida, dessa análise antropológica, se a gente forçar aqui essa análise antropológica russoniana do seu estado de natureza, o ser humano vivia isolado. Ele poucamente se relacionava com outros em casos específicos, em casos de reprodução, volta e meia ali para uma cooperação, mas ele sempre vivia, é o famoso lobo solitário, né? Ele não é o lobo do outro homem, ele é o lobo que vive fora da alcateia. Esses papos de lobo meio red pill, vamos parar de falar disso. E aí o Rousseau, nesse sentido, vai traçar o ser humano, ele não era mau, naturalmente, porque ele nem conhecia o que era bondade, ele nem sabia o que era bondade, ser bom. Ele fala, ele era naturalmente altruísta, de certo modo, ele tinha uma pena nele de agredir outro ser. Ele vai, eu não tive realmente tempo de explicar, mas você tem dois princípios que ele fala que são as paixões que nos movem, assim como os outros autores da época falavam, o Sul está preso à moda dos períodos, as paixões que movem os seres humanos. Ele vai tratar dois tipos de amor que o ser humano tem na sua relação de proteger a si mesmo e de se tratar com os demais. Que esses dois pontos, que é o amor em si e o amor próprio, acho que é isso, amor em si e amor próprio. Se me desculpe se eu trocar, e vocês podem depois pesquisar para ver melhor. Um desses amores, um desses tipos de amor, é o amor altruísta, que o ser humano tem não só de se preservar, mas de não necessariamente fazer o mal ao outro. Quando ele vê um outro passando por necessidade, ele vai sentir uma certa pena, ele vai sentir um certo remorso. Ele não vai traçar isso como ele é puramente bom. O ser humano surgiu o homem natural bom, mas ele não vai dizer que ele é mau, ele vai dizer que ele tem essa paixão, essa vontade. O outro ponto, que é a corrupção desse amor, é o amor, eu acho que ele vai tratar como amor próprio, se eu não me engano, que é o amor que ele vai ser egoísta, ele vai tratar as suas necessidades acima da do outro. Então, se o outro tá lá, é ele que lute, ele se pode aí. Meu pirão pouco, né? Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, e nesse cenário, quando eles passam a se relacionar mesmo, aí entra o cenário de família, de pequenas comunidades que ainda não chama de vida em sociedade, são pequenos estágios do início da socialização, esse amor vai ganhando camadas, essas paixões que o movem vão ganhando camadas, e cada vez mais ele vai se tornando não só ocioso, mas também egoísta, até um ponto no qual, pô, isso aí que você tem é melhor do que o que eu fiz aqui, eu consigo fazer, então a gente já tem aqui um conflito, a gente já vai começar a se estranhar, até eu chegar no cenário que é a desigualdade, a violência, é a guerra por terra, entendeu? É a guerra por água, é a fome, é tudo, entendeu? É tudo que a sociedade provém ao ser, os frutos que a sociedade dá para o ser humano é a miséria e a fome, no cenário bolsoniano aí. Não para todos, né? 1% fica com muito. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada, Osmar. A gente tem tempo para mais uma ou duas perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário também, a próxima mesa começa às 13h15, né?
Então, a gente tem aí uns 15 minutos. Pode falar, Francisco. Opa, tudo bom? Então, eu queria que, se fosse possível, que Stephanie pudesse fazer um paralelo com algumas situações atuais. Ok. Eu vou, já que é para a Stephanie, eu vou juntar também aqui o comentário que Ian mandou aqui no chat. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o pós-humanismo que Stephanie citou, se possível. Bom, acho que eu vou falar do pós-humanismo primeiro. A Haraway, ela fala do pós-humanismo pelo modelo do ciborgue, né? Que seria a nossa junção, a nossa simbiogênese com a máquina. E a Sarah Lauro e não vou lembrar o nome dela, elas têm o manifesto zumbi. Então, elas postulam uma pós-humanidade pelo modelo do zumbi, que seria uma pós-humanidade um pouco menos otimista ou até pessimista em relação à da Haraway. Mas elas não são conflitantes, assim. A pós-humanidade da Haraway seria uma pré-pós-humanidade do zumbi. E eu penso bastante, assim, em, sei lá, numa simbiogênese, por exemplo, com um vírus, com um fungo. Tem um filme muito interessante que é o The Girl with All the Gifts, em português é Melanie, A Última Esperança, em que o zumbi ele acaba fazendo uma simbiose com um fungo, e eles conseguem manter agência, eles conseguem manter consciência, eles conseguem controlar os impulsos. Então, seria nesse sentido que eu falo em pós-humanidade, realmente, por simbiogênese ou até simpoiese, como um termo da Haraway, né? E sobre exemplos atuais, eu acho que o Brasil é um perfeito exemplo atual, né? Porque a gente vê o homem como dominador, né? E como o possuidor da terra, da natureza, a ponto de destruí-la para dominá-la. Por exemplo, queimadas na Amazônia, destruição do Pantanal, e até a exploração do homem pelo homem também, né? Eu acho que o Brasil, agora, atualmente, nesse governo, é o principal exemplo que eu poderia dar. Ok, obrigada. A pergunta de Francisco foi respondida também? Sim, eu respondi ela no finalzinho. Pronto. Então, alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Aqui, Francineide mandou um aqui. Para Osmar, seria possível poder falar, né, da depravação em Rousseau e a colonização europeia? Eu posso responder? Pode. Rapaz, e isso já linka com a coisa que eu comentei sobre a fala de Stephanie. Sim, dá para você falar, porque todo o cenário, não só de Rousseau, né, todo o cenário que envolve essa moralidade do ser humano, toda essa discussão sobre o que quais são os limites que o ser humano pode ter com o mundo, né, quais são os limites de exploração que o ser humano vai ter com o mundo, é algo absurdamente, na parte teórica, é algo pulsante nesse período. Você tem um debate do Rousseau com o Grotius, eu acho que é Hugo Grotius, se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, eu ouvi duas versões do nome dele, mas que acho que é o Mare Liberum, o Tratado de Dominação dos Mares, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com One Piece, mas tem a ver com quais são, até que como a gente vai tratar essa questão da dominação dos mares, né? Como é que as nações europeias vão dominar os mares? Até que ponto você tem isso como algo que é de um ou é de outro? Aí eu vou dar um exemplo bem histórico aqui, é bem clássico. União Ibérica. União Ibérica não, desculpa. Tratado de Tordesilhas e União Ibérica. Quem viu aí nos livros de história, né? Você lembra lá nos anos 1400 e alguma coisa, Portugal e Espanha, ou acho que o Reino de Castela na época, vão lá e fazem, da linha
de Tordesilhas para cá, o mundo é meu. Aí eu exploro. O mundo, o resto da linha para lá é seu. Portugal e Espanha se deram total vontade de dizer, o mundo é para cá é meu, para cá é seu, e o resto que lute. E aí os outros falam, não, mas aonde? No testemunho, testemunho, né, na carta lá de Adão, né? Ele disse, ó, isso aqui é seu mesmo, pode ficar. Era a herança, né, de Adão para isso. E aí essa questão da colonização vai discutir exatamente sobre isso, né? A natureza humana, quando eles falam do homem, o homem natural, o homem que está sempre indo, degenerando, ele vai falar do homem europeu, né? O homem que está no ápice da sua evolução, da perfeição, por assim dizer. Só que para o Rousseau, a questão é que o aperfeiçoamento da razão que levou o ser humano a sair do estado de natureza para o estado de sociedade civil terminou nesse cenário aqui, que não é legal, não está bom, não está indo bem. A gente não está num cenário no qual o ser humano consegue exercer de fato sua liberdade, tem direito a manter a sua vida de forma saudável e segura, e está a todo momento passando fome. A maioria dos seres humanos no mundo europeu, naquele período, até como hoje, vivem em miséria e fome. Então, nesse sentido de tratar a depravação do ser humano nesse cenário de que a depravação está na sociedade, de certo modo, porque a sociedade surge de um cenário de corrupção. Corrupção no sentido moral, não corrupção política, desvio de verba, essas coisas. E aí você também tem no próprio autor muitos preconceitos que é característico da época de não só tratar o homem europeu como o homem primitivo, como se sabe disso, porque quando ele se dirige aos outros seres humanos do mundo, de outros continentes, ele vai tratar como aqueles que estão no estágio intermediário, aqueles que ainda preferem viver ele vai tratar sempre os ameríndios, de certo modo. Ele até chega a citar tribos específicas em algum momento, dizer, ó, estes são seres que ainda são selvagens. Esses ainda não... Ele chega a falar de tribos africanas. Então, assim, todos esses autores, nesse cenário de natureza humana, o homem racional, todo esse cenário, essa linguagem está se referindo ao homem europeu. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, mas a depravação do Rousseau do ser humano se refere a esse homem europeu que está depravado, de certo modo, nessa análise russoniana. E o ponto que eu lanço para a Stephanie é que, há um tempo atrás, eu vi um vídeo documentário fazendo análise sobre zumbis, exatamente, sobre como os zumbis na cultura pop se referem ao cenário capitalista, do fim do mundo. O fim do capital não é o além do capital é o fim do mundo, e, portanto, você tem essas várias representações de filmes de zumbi. Eu vi uma análise, não vou lembrar para o canal, mas falando sobre o quão o zumbi ele surge para retratar também não só uma parte do capitalismo que a gente conhece hoje, mas o início, uma das etapas do colonialismo, que era o escravismo, de certo modo, né? Se a gente for usar termos aqui marxistas, que é como o zumbi, a palavra zumbi, né, surge de um contexto de dominação europeia na África. E como isso era o medo dos senhores de escravos, ou dos senhores dos invasores, né, dos colonos, de se tornarem zumbificados por todo esse processo. Eu não sei esclarecer mais, porque eu parei nessa análise aqui, mas eu achei genial. Então, a figura do zumbi, ela nasceu no contexto pós-colonial do Haiti, que era a crença dos nativos misturada com a crença dos escravizados, misturado com a crença europeia. Essa baguncinha aí virou o voodoo, né? E daí é do voodoo que surge a ideia do zumbi. E tem um autor, o Bishop, ele fala que o zumbi ele é uma figura que assusta duplamente, tanto os colonizadores quanto os escravizados.
Porque para os escravizados, o zumbi seria a ideia de, putz, nem a morte vai me libertar. E para os colonizadores, né, era a ideia de que mesmo após a morte, ainda há escravizados e, portanto, a possibilidade de rebelião. Tanto que no processo de Revolução Haitiana, o Toussaint Louverture, que foi o líder da Revolução, né, ele faz uma reza onde ele invoca o deus do voodoo, né, e faz essa invocação dos loas, que são as almas, né, para ajudar a reconquistar o Haiti e se libertar dos colonizadores. Eu acho que eu expliquei mais ou menos. Legal, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Se ninguém tem mais perguntas, a gente pode dar uns 5 minutos de intervalo, depois voltar para a próxima mesa. Pronto, agora vamos falar do que importa, rapaz. House of Eu the agradecer Dragon. aí, Osmar, pela resposta. Boa, Obrigada, isso. Osmar. De nada. Agora sim, House of the Dragon, episódio 5. Quem ouviu, quem não viu aí, vai ter spoiler aqui, hein? Vou logo avisando. Que casamento, que cena, que episódio tenso. Muito bom, gostei da questão ali, né? A piada que ficou em sexto lugar, né? Que sempre rola em Game of Thrones. E, porra. O que vocês acharam aí, velho? Não, meu irmão. Meu irmão. O episódio saiu domingo, já estamos na terça já, velho. Vocês estão devagar. Onde está Daemon? Rapaz. Pra onde ele vai ser exilado agora? Pra onde ele foi? Puta merda. Fiquei em choque. Desapareceu na cena. no ar. Tenso pra caralho. É uma velho. skill. Muita coisa aconteceu em um episódio só, né? Muita coisa, é um episódio cheio, lotado de informações. Eu fiquei. Vou continuar aqui. Então, galera, a próxima mesa, a primeira comunicação seria de Marcelo, mas Marcelo não está presente, então vamos começar com o André, e aí depois, se ele chegar, a gente passa para ele. Deixa eu pegar aqui as informações. Ok, então a próxima comunicação vai ser por André Pereira da Silva da UESB, a recusa e a afirmação da vida, apontamento sobre o ascetismo na genealogia da moral. Pronto, pode começar. Olá, boa tarde. Obrigado, Emily, pela apresentação. Uma pergunta, são 20 minutos ou 15? São 15 minutos. Ótimo, eu vou cronometrar aqui, porque assim eu consigo ficar mais à vontade. Esse meu trabalho, ele é um trabalho ainda embrionário, ou seja, é recente. Entretanto, ele se volta para o conceito de ascetismo presente em Nietzsche, sobretudo a partir da genealogia da moral. Como esse trabalho surgiu? Esse trabalho surgiu a partir de algumas leituras, a partir de uma pesquisa que eu venho realizando nos 2 últimos semestres, relacionada a Nietzsche, sobretudo a partir da pesquisa desenvolvida por Mauro Araújo de Souza. E o que ocorre? No livro do Mauro, o Nietzsche Asceta, que na realidade é a sua tese de doutorado, o Mauro Araújo apresenta André, você está mutado. há horas. Perdão. Veja Não. só. Tem tempo? Não, você falou até o apresenta, aí mutou. Uau. Tudo bem. Perdão. O meu trabalho, ele se refere ao conceito de ascetismo presente em Nietzsche, sobretudo a partir da obra Genealogia da Moral. Esse meu trabalho é um trabalho embrionário, um trabalho recente, que surge a partir de pesquisas que eu tenho desenvolvido nos 2 últimos semestres,
ele se pauta, ele tem como referencial teórico, para além do próprio Nietzsche, a pesquisa desenvolvida pelo Mauro Araújo. A obra do Mauro Araújo, né, a pesquisa dele, ela culmina, vamos dizer assim, ou ela parte de uma tese de doutorado, que é o Nietzsche Aceta, no qual o Mauro ele vai tratar ele vai fazer a afirmação de que em Nietzsche é possível reconhecer dois gêneros de ascetismo, o ascetismo passivo e o ascetismo ativo. Há outros filósofos que fazem afirmações semelhantes, como a professora Rosa Dias. Ela faz uma afirmação semelhante no livro Nietzsche e a Vida como Obra de Arte, ao reconhecer a possibilidade de um ascetismo ativo sugerido por Nietzsche, né? Assim, pelo segundo Nietzsche, vamos dizer assim, pelo Nietzsche mais maduro. Então, vamos lá. O que acontece? Como o ascetismo aparece em Nietzsche? Em um primeiro momento, o ascetismo aparece em Nietzsche sobre a perspectiva do ascetismo passivo, né? O ascetismo criticado por Nietzsche. Porque o que acontece? O Nietzsche ele reconhece que o sofrimento inerente à vida se caracteriza como um dos principais elementos que fazem com que os homens recusem a vida tal como ela é. Ou seja, pela impossibilidade de reconhecer o sofrimento como algo inerente à vida, como algo que serve de estímulo e de tonificante para que nós possamos crescer e aprender sempre a viver de modo mais intenso, ganhando intensidade de vitalidade, né? Nessa incapacidade, nessa impossibilidade, nós geralmente passamos a recusar a vida tal como ela é, em função do sofrimento, e a projetar sempre uma vida perfeita que há de se realizar em um mundo por vir. Então, o Nietzsche se caracteriza como um filósofo, né, um filósofo da contra-história da filosofia, que vai se opor a toda a metafísica clássica que surge com Sócrates, Platão, e que, de certo modo, é aprofundada pelo cristianismo, né? O cristianismo se apropria dos elementos dessa metafísica, e essa junção entre filosofia e teologia, ela é levada ao seu ápice durante a Idade Média. A crítica que o Nietzsche vai fazer é que a metafísica clássica, ou a história da filosofia ocidental, ela vai se pautar em conceitos metafísicos que recusam o devir, que recusam a mudança e que recusam o sofrimento. Então, a metafísica clássica ela vai se sustentar em conceitos como alma, verdade e salvação. Todos esses conceitos eles estão ligados à promessa, vamos dizer assim, de imutabilidade, de segurança, de perfeição, de ausência de movimento. Ou seja, o que Nietzsche diz? Ele diz, a filosofia até agora, ela foi composta, ela é a história da humanidade, de um gênero humano, de um tipo humano, que não consegue lidar com seu sofrimento, que não consegue aceitar o sofrimento como algo inerente à existência. Então, o que os homens fazem? Eles constroem as fortalezas metafísicas, né? Eles constroem grandes sistemas de pensamento, ideias, valores, que procuram criar, projetar em uma outra vida, a possibilidade da felicidade. Ou seja, a metafísica que Nietzsche está criticando é a metafísica que recusa a realidade, que recusa a vida tal como ela é, porque afirma que é possível uma vida sem sofrimento, uma vida de felicidade perene, uma vida marcada, uma vida vivida, tanto sob o signo da perfectibilidade, quanto sob o signo da permanência. Então, o que o Nietzsche está criticando é, sobretudo, essa metafísica que se funda em valores e ideias
que projeta uma realidade puramente ficcional e que se constitui pela negação da vida tal como ela é. O que acontece? O ascetismo, ele vai se caracterizar, né, o ascetismo até antes de Nietzsche, vamos dizer assim, ele se caracteriza, até o segundo Foucault, como um caráter inerente à filosofia na antiguidade. Muito mais do que ser uma atividade teorética, unicamente discursiva e muitas vezes restrita à universidade, na antiguidade a filosofia ela se caracterizava como um modo de vida. Então, a ascese, ela se constituía como uma série de exercícios espirituais que o indivíduo praticava consigo mesmo. Então, se aderia a uma escola filosófica, seja o estoicismo, seja o epicurismo, seja o cinismo, por exemplo, né? Escolas de filosofia do período helenístico, e essas escolas filosóficas, elas se constituíam por um modelo de ascese, ou seja, por uma série de exercícios praticados no cotidiano, a partir dos quais um indivíduo, ele se fortalecia, ele construía uma subjetividade potente de modo voluntário em relação a esse mundo no qual se vive, certo? Então, um exemplo de exercício espiritual. Os epicuristas, eles constantemente lembravam-se dos prazeres que já foram vividos como um modo de sentir prazer no presente. Outro exemplo de exercício espiritual. Os epicuristas se afastavam da vida política, se afastavam das riquezas, procuravam sempre os prazeres relativos às coisas mais simples. Então, são exemplos de exercícios, de práticas cotidianas que se constituem, que consubstanciam uma postura existencial. Então, o sentido de ascetismo é esse. O que acontece? O Nietzsche ele vai fazer uma crítica a um ascetismo, vamos dizer assim, hegemônico dentro da história da filosofia, que cresce a partir do estabelecimento dessa metafísica de negação, dessa metafísica marcada pela realidade da vida, na qual essa metafísica que se constitui pela recusa da vida onde há sofrimento. O que esse ascetismo sugere? O ascetismo passivo, o ascetismo negativo, é o ascetismo dos homens fracos, que recusam a realidade tal como ela é e criam mecanismos, vamos dizer assim, criam exercícios de mortificação do corpo. Então se tenta mortificar o corpo, tendo em vista que a mortificação do corpo vai conduzir ao fortalecimento da alma. Esse ascetismo, ele vai recusar o mundo, como se o mundo for o mundo terreno, esse mundo aqui e agora, como se o mundo terreno ele fosse um mundo perecível, corruptível, imperfeito, e como se esse mundo fosse a causa dos nossos sofrimentos. Então, se nega esse mundo, né, se evita viver esse mundo, se recusa a reconhecer a grandeza desse mundo, tendo em vista que ele é mutável e que a verdadeira beleza, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, vamos dizer assim, será adquirido pela vida em outro mundo. O que Nietzsche contrapõe a isso? Fazendo uma crítica a esse ascetismo negativo, que não é o ascetismo da antiguidade, né? Vamos dizer assim, que é um gênero de ascetismo, né? Que é o ascetismo da negação da vida no presente, em função da vida no mundo do além. Fazendo a crítica desse ascetismo, Nietzsche propõe um ascetismo ativo, um ascetismo da afirmação. Ou seja, o Nietzsche ele vai pensar a filosofia como um modo de vida por meio do qual nós podemos construir existências que escapem, vamos dizer assim, aos valores e aos ideais desse ascetismo que nos enfraquece. Então, a filosofia de Nietzsche, ao fazer a crítica dos valores, das ideias, da moral produzida pela metafísica da negação, pela metafísica que
venceu, que prevaleceu dentro da história das ideias no Ocidente. Ao fazer a crítica desse ascetismo, o Nietzsche acaba propondo um outro ascetismo, né? Ou seja, um outro gênero, um outro modo de vida, né? Uma série de outros exercícios por meio dos quais nós podemos nos constituir como seres, como homens mais capazes para a vida, como homens capazes de dizer sim à vida. Como se constitui esse ascetismo proposto por Nietzsche? Esse ascetismo proposto por Nietzsche, ele sugere, né, ele afirma, entre várias outras coisas, por exemplo, a importância do homem de se reconhecer como parte deste mundo, de se reconhecer como parte da natureza. Porque o que acontece? Para Nietzsche, a natureza do mundo ela é dionisíaca. E enquanto dionisíaca, a vida, a natureza, o homem, a totalidade do que existe, ela se constitui constantemente pela destruição e pela criação. É esse o aspecto trágico da nossa existência. Nós estamos inseridos dentro de um fluxo de mutações constantes, onde nada é permanente. É basicamente isso. Então, o que o Nietzsche vai dizer? O sofrimento, ele advém das mudanças, certo? Ou seja, se nós estamos inseridos dentro de um devir, e esse devir nos constitui a vida e constitui ao mundo, o sofrimento é inevitável. Entretanto, o que Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer que nós não podemos utilizar o sofrimento como uma razão para negar a vida. Nós devemos buscar a capacidade de nos apropriar do sofrimento como um modo de afirmar a vida. Ou seja, nós devemos entender os sofrimentos como estímulos. Nós devemos ter a capacidade, buscar a capacidade de nos apropriar dos obstáculos que se afiguram, que aparecem na nossa existência, como um meio de expansão de forças. Porque a vida, ela se constitui, né, pela mudança, e nós só podemos viver, assim, nós só podemos construir com a vida e na vida, nós só podemos alcançar o ápice da nossa potência de ser à medida em que nós conseguimos dizer sim ao mundo, dizer sim à vida. Ou seja, o ascetismo de Nietzsche, ele se constitui pela afirmação, né, pela construção de técnicas, vamos dizer assim, que sugerem que nós podemos amar a vida tal como ela se apresenta, sem negar a vida, sem negar o mundo, sem mortificar o corpo. Para tanto, é preciso reconhecer-se, é preciso que o homem se reconheça como devir, reconheça a vida como devir e o mundo nessa mesma lógica, ou seja, não há permanência. A busca por permanência dentro da realidade é causa de adoecimentos. Em vez de nos livrarmos do sofrimento, nós sofremos ainda mais. Resumo da ópera, o modo mais efetivo de lidar com o sofrimento é se apropriando dele como um estímulo, como um meio para o crescimento. É esse o ascetismo ativo que o Nietzsche propõe, em contraposição ao ascetismo ativo, passivo. Afirmar a vida em vez de negar. Afirmar a vida na terra em vez de recusá-la. Amar o corpo em vez de condená-lo. É basicamente isso. Ok, muito obrigada, André. Eu acho que Marcelo acabou não vindo, né? Que seria outra comunicação dessa mesa. Então, acho que a gente pode passar já para discussão, né? Para as perguntas, comentários. Alguém quer comentar alguma coisa? Se vocês quiserem escrever também, eu posso ler. Pode falar, Guilherme. Bom, parabéns aí, André, pelo seu trabalho. É muito interessante. Existe, eu acho que é mais um comentário que eu vou fazer, nem tanto uma pergunta. Eu estive
durante o ano de 2020, trabalhando junto com o programa de pós-graduação de pesquisa aqui na PUC, em Campinas, de Ciência da Religião, e tem muitos trabalhos, muitas pesquisas usando, né, o Nietzsche, entre outros autores, que dá para fazer um diálogo interessante. Então, inclusive, as múltiplas interpretações que se tem a respeito do autor, né, inclusive algumas até um pouco equivocadas, né, de tratar o Nietzsche como um filósofo ateu, entre outras coisas. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se você já leu, mas eu acho que pode contribuir para o seu trabalho, mas tem um dos aspectos que é bastante tratado, né, assim, o Nietzsche, a respeito do niilismo, né. Tem um autor bem interessante que chama Rossano Pecoraro. Ele tem uma obra bem pequenininha, assim, é um livro bem pequenininho que se chama Niilismo, né. Aí nessa obra ele vai explicar o que é o niilismo. Nessa obra ele fala sobre os vários tipos de niilismo. Então, quando você falou de ascetismo passivo e ascetismo ativo, né, me fez lembrar dessa obra, desse autor, porque lá ele fala sobre niilismo ativo e niilismo passivo, né? Então, assim, a minha questão, junto com esse comentário, seria apenas uma leitura diferente, que você está partindo de uma tese de doutorado, né? Então, é claro, vai ter aí a interpretação desse autor que escreveu essa tese. Seria apenas um problema de hermenêutica? Seria apenas um problema de interpretação? A gente pode colocar, isso aqui é um ascetismo, ou isso aqui é um niilismo. Se a gente estivesse mudando apenas as palavras, a gente estaria falando da mesma coisa? Claro, com o deveras cuidado de que todas essas palavras têm um significado profundo, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Porque até em uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, na iniciação científica, a gente tratou muito sobre essa questão do niilismo, de que o Nietzsche critica toda essa tradição da metafísica ocidental, mas eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido, né, esse termo de ascetismo. Para mim é uma novidade, né? Eu conhecia como um niilismo ativo, um niilismo passivo. Então, se você quiser comentar algo, é mais um comentário que eu faço a respeito de que foi importante para mim te ouvir, que foi uma novidade, é um termo novo, né, um conceito novo a respeito do autor. Obrigado. Parabéns. Ô, Guilherme, eu agradeço o seu comentário e eu já anotei aqui a referência que você me sugeriu. Veja só, esse conceito também foi uma surpresa para mim, esses conceitos aí de ascetismo ativo e ascetismo passivo. Porque geralmente esses conceitos eles aparecem mesmo de modo mais categórico, vamos dizer assim. Essa ideia ela está contida no Nietzsche em germe. Eu reli A Genealogia da Moral, que é o livro do qual o Mauro Araújo de Souza parte, realmente é possível reconhecer sim no Nietzsche. Se por um lado ele faz a crítica ao ascetismo passivo, por outro lado ele acaba propondo um ascetismo ativo. Não que isso contrarie o Nietzsche de forma alguma, né? Não que seja uma consequência que o Nietzsche não supôs, não gostaria, nada disso, né? Quando Nietzsche propõe a filosofia como modo de vida, né, e sobretudo quando ele propõe uma estética da existência, ele acaba, sim, afirmando, sugerindo um ascetismo ativo, né? E isso é bem claro, assim, na obra dele, em vários momentos. Quando ele está, por exemplo, quando ele está falando daquela coisa do ser duro consigo mesmo, né? De ser severo consigo mesmo. Ou seja, só é por meio da dureza consigo mesmo que se consegue a leveza. Nós devemos fugir da rigidez. A rigidez nos captura. O que nos torna realmente livres é a leveza. E só se obtém a leveza sendo duro consigo mesmo. Ou seja, há vários apontamentos do Nietzsche mesmo para um ascetismo. Agora, eu gostei muito da sua colocação, porque realmente, em Nietzsche, o que vai aparecer mais é o niilismo ativo e o niilismo passivo. Sim, tem um outro livro do Pierre Montebello, ele estava aqui agora, se chama, eu não vou me recordar, mas parece que é O Amor à Terra.
é algo semelhante a isso. É um livro, é um comentário do Pierre Montebello, filósofo francês, no qual ele vai falar sobre o conceito de vontade de verdade e vontade de potência em Nietzsche e contrapor. Ele vai dizer que no niilismo passivo o que reina é a vontade de verdade e no niilismo ativo o que reina é a vontade de potência. Mas aqui, fazendo o... Aí, assim, de modo geral, explicando para outras pessoas que estejam nos ouvindo e que não conhecem, o niilismo, para Nietzsche, ele se caracteriza como uma postura existencial. Ou seja, para Nietzsche, a existência ela não possui sentido. Não há um sentido para a nossa existência, não há um sentido para os nossos sofrimentos. Entretanto, em relação a essa constatação da ausência de sentido, o homem pode se comportar de dois modos. Ele pode aderir ao niilismo passivo, e ele vai dizer, realmente não tem sentido, a vida e a existência não tem sentido tal como se apresenta, então ele constrói ilusões metafísicas que recusam essa realidade e diz, se aqui há sofrimento, se aqui há impermanência, há um outro mundo onde não há sofrimento e onde todas as coisas são permanentes. É uma postura passiva, né? De certo modo, você não vive, você sobrevive. É uma postura de resignação, mas uma postura que leva à renúncia à vida, à recusa do mundo. Porque você passa a viver sempre tendo em vista uma realidade que não existe. Esse é o niilismo ativo, passivo. E esse gênero de niilismo, ele gera o ascetismo passivo, o ascetismo da negação. Entretanto, em correlação a esse ascetismo passivo, a esse niilismo passivo, existe também o ascetismo da afirmação, que é o niilismo ativo. O que é o niilismo ativo? O niilismo ativo é aquela postura do homem que ele reconhece que não há sentido para a nossa existência, não há sentido para os nossos sofrimentos, entretanto ele diz, eu posso criar. Eu sou o criador dos meus valores, das minhas perspectivas. Entretanto, no niilismo ativo, apesar de se criar ilusões, né? Porque para Nietzsche não existe a verdade, as nossas ilusões, elas nos ajudam a afirmar a vida. Ou seja, as nossas ilusões, elas nos potencializam, porque elas nos conciliam com a natureza do mundo, que é impermanente. Elas nos permitem criar, elas nos permitem compor, elas nos permitem afirmar a vida tal como ela é. Existe o sofrimento, né? Nós vivemos e não há sentido para a nossa existência. Entretanto, como um asceta ativo, como um adepto do niilismo ativo, eu reconheço a ausência do sentido e me reconheço também como criador, como alguém que inventa possibilidades de vida, porque não existem possibilidades de vida que me sejam determinadas por um ser transcendente. É basicamente isso. Mas agradeço muito ao Guilherme pela oportunidade de fazer essa colocação, e eu reconheço isso que você disse, essa abordagem que o Mauro de Souza faz, ela é bastante inovadora, né? A leitura que ele faz do Nietzsche me agrada muito, eu até recomendo a todos, o Mauro Araújo de Souza escreve muito bem, li a tese dele, vou ler agora a dissertação, ele escreve muito bem, é uma coisa assim soberba, e é muito original a leitura que ele faz do Nietzsche, para além de ser coerente, densa, entendeu? Em relação às outras leituras que eu fiz de pesquisadores brasileiros ou de pesquisadores internacionais, a leitura dele possui estofo, entendeu? É procedente e é isso. Obrigado, Guilherme. Ok. Tem mais algum comentário, mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais um tempo, porque a próxima mesa vai ser só 4h15 agora. Então tem meia hora ainda até a próxima mesa.
Ah, ok, Robert, pode falar. Tá me ouvindo bem? Estamos, sim. Eu, pelo menos, consegui lhe ouvir bem. Ótimo. Então, agora a pergunta é relativamente rápida. Guilherme, eu acho que perguntou exatamente o que eu tinha em dúvida, mas eu acho que não ficou tão claro assim pra mim. De fato, essa divisão que você faz de ascetismo e ascetismo passivo e ascetismo ativo corresponde à divisão do próprio Nietzsche com niilismo passivo e niilismo ativo, certo? E eu queria saber assim, essa divisão, no caso, você achou no livro do Mauro? É isso? Essa interpretação, porque me parece que essa divisão já foi feita antes. Assim, não tenho certeza, inclusive, mas eu queria saber, de fato, aparece somente no Mauro? Você viu isso somente no Mauro? Como é que é isso? Eu agradeço a sua pergunta. Veja só, em relação, você fez duas perguntas e eu já não me lembro mais. Eu lembro da segunda, da última. A primeira eu não me lembro. Vou responder a última e aí você faz a segunda em seguida, tudo bem? Ó, em relação a essa, porque assim, a divisão entre niilismo ativo e niilismo passivo, ela é clara em Nietzsche. E até a crítica ao ascetismo, vamos dizer assim. Entretanto, o conceito de niilismo ativo, eu procurei e não consegui localizar, não. Assim, eu não consegui realmente localizar. O ascetismo ativo, sabe? Esse conceito de ascetismo ativo, eu não consegui localizar, certo? Aparece sempre a crítica de Nietzsche ao ascetismo. O ascetismo da negação, o ascetismo da renúncia, certo? É sempre esse conceito ele é rastreado em Nietzsche desse modo. Agora, o ascetismo ativo, eu creio que seja algo que o Mauro viu, mas não tenho certeza não. Não tenho certeza não. Eu fiz buscas em relação a textos que tratassem dessa temática. Eu não consegui encontrar não. Há uma vasta bibliografia que trata da crítica de Nietzsche ao ascetismo, né? O ascetismo negativo. Agora, o reconhecimento de um ascetismo ativo em Nietzsche, eu creio que essa seja uma exegese única, assim, pelo menos até agora. Ou pelo menos, assim, vamos dizer assim, insólita, né? Não é comum. Insólita no sentido de raro, é extraordinário, assim, não é comum. Não é algo tão comum. É basicamente isso. Agora você disse outra coisa também, eu não me recordo agora. Não, É foi. isso. Se ficou alguma dúvida, você pode fazê-la. É isso. Não sei se foi um dos seus objetos de estudo, mas e também não me lembro exatamente Ah, perfeitamente. pronto. Me recordei agora. Você perguntou se esse conceito, se nas obras do Nietzsche aparece realmente um ascetismo ativo, correto? Não. Se o. Como você separou o ascetismo passivo e o ascetismo ativo, de fato Certo. corresponderia. Porque eu acho que Sim, foi a dúvida do Guilherme. sim, Não sim, sei se ele sim. ficou Sim, contente, mas eu não fiquei completamente satisfeito com a resposta. sim, sim, Se de sim. fato corresponde ascetismo com Corresponde. niilismo. Sim, eu já tinha lido a genealogia da moral anteriormente, antes de ler a tese. E essa tese, ela parte do pressuposto, ela utiliza como pressuposto a segunda dissertação da genealogia da moral, se não me engano. O que eu fiz após reler a tese, eu voltei e reli a genealogia da moral para conferir onde é que aparecia esse ascetismo ativo. É aí que está. O conceito de ascetismo ativo, ele não é utilizado em Nietzsche, pelo menos não na genealogia da moral. Entendeu? Ele não fala ascetismo ativo, mas ele reconhece o ascetismo, a possibilidade de um ascetismo que não seja o da negação e da renúncia. Entendeu? Um exemplo disso, Robert, aparece quando na genealogia da moral o Nietzsche vai falar do ascetismo da vida filosófica. Ele vai dizer que toda a vida filosófica, que os filósofos, por mais que variem em suas construções, em suas obras, em suas ideias e em seus valores, todos os filósofos, de certo modo, viveram
um gênero de ascetismo, porque a vida filosófica, ela pressupõe isso. Ela pressupõe um trabalho consigo mesmo. Porque todo pensamento, ele é sempre produto de um corpo, né? E aí, você só consegue produzir filosofia a partir da experimentação do seu corpo. E só se faz isso a partir de um rigor consigo mesmo, a partir de um certo grau de dureza consigo mesmo. Entendeu? Então é aí que está o ascetismo que Nietzsche está propondo. Uma técnica, um exercício por meio do qual se conduz voluntariamente em relação ao mundo. Entendeu? O ascetismo ele se constitui como uma técnica que nos permite consolidar, entre muitas aspas, uma postura existencial. É daí que advém os nossos pensamentos, né? É essa relação. Só é possível criar uma filosofia, produzir uma filosofia, a partir do momento em que eu me edifico como subjetividade, como processo. É basicamente isso. Então Nietzsche vai propor mesmo, e ele reconhece esse ascetismo. Tem até um trecho na Genealogia da Moral, né? Que ele diz, o safadinho Nietzsche, ele diz que o filósofo não deve se casar. É uma coisa, ele diz que o filósofo foge de 3 coisas: o poder, a glória, parece que o matrimônio. Eu não sei se é mais ou menos isso que ele diz. Viu, Nietzsche? Fique chateado comigo, não, porque eu não me lembro com certeza. Mas ele vai dizer isso, sim. E aí é possível reconhecer em Nietzsche. Ainda que ele não utilize o termo ascetismo ativo, é possível reconhecer nele a proposição, a proposta de um gênero de ascetismo, sobretudo inerente à vida filosófica. Bom, a minha última palavra, eu acho que você nem precisa responder, talvez você queira, mas se não me engano, se não me falha a memória, em O Anticristo, né, do próprio Nietzsche, acredito que ele aborda assim o niilismo ativo. Não tenho certeza. Eu li faz um tempo já, faz um ano mais ou menos. Então, assim, possa ser que contribua com o seu trabalho, né, sua investigação. Mais Sim, detalhes. sim, eu agradeço. Então, é isso. Muito obrigado, muito obrigado. O seu comentário foi muito útil. Eu vou procurar nessa obra também, que só tem a enriquecer. Muito obrigado mesmo, tanto pelas colocações, quanto por essa sugestão. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode dar uns minutos de pausa e voltar depois, 4h15 vai ser o início da próxima mesa, então tem 15 minutos aí, que até seria o tempo, né, do outro comunicador, então se vocês quiserem sair depois voltar ou continuar na sala mesmo, sintam-se à vontade.